Primeira Crônicas, capítulo 23 ao 26, vai ser a base do nosso estudo de hoje. Com mais 4 capítulos aí do livro de Crônicas. Agora a gente tem visto que Davi ele prepara toda a estrutura para a construção do templo e também nesses capítulos de hoje, nesse resumão do nosso devocional, a gente vai ver que além de preparar a estrutura, de preparar os recursos, Davi também prepara toda uma estrutura de organização para serviço no templo. É muito legal ver que durante esse processo onde está ali o povo se restabelecendo, está se reconectando com as suas raízes, que está ali no exílio e voltando, olhando para trás e recomeçando a sua história, que eles possam saber que existe sim um lugar para todos, existe sim uma função para todos no corpo. Isso serve para os nossos dias atuais. Pessoas hoje olham e falam, poxa, mas eu não sou um bom pregador, eu não sei cantar, eu não sei fazer aquilo, eu não sei fazer aquilo outro. E a gente entende com tudo isso aqui de hoje da palavra, que para servir ao reino, para servir ao Senhor, para fazer parte de uma estrutura, fazer parte da sua igreja local, é muito simples. Você só precisa estar disponível a agregar valor aos serviços que a igreja tem para executar. Nesse capítulo aqui, já entrando direto na palavra, o capítulo 23, por exemplo, ele vai fazer uma contagem, vai descrever um pouco a função dos levitas naquele contexto. No capítulo 23, Esdras, ele já nos vai mostrar que Davi já está em uma idade avançada, já está praticamente chegando ao final da sua vida, que é quando ele começa a passar ali a sucessão do trono para Salomão, o seu filho, o seu sucessor na linhagem real. O objetivo dele aqui é que ele possa dedicar o tempo dele, as forças e também o propósito maior de reinado dele inteiramente para a construção do templo e garantir que Salomão prospere nisso, que Salomão prospere nesses objetivos, que Salomão prospere na efetivação desse empreendimento santo que é construir a casa de Deus. Olha que honra, né, que Deus traz a Salomão. Nesse período a gente viu lá já nos livros ali de 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis também, falando um pouco da história de Salomão, trazendo o contexto que foi um reinado de paz, um reinado próspero, que não houve homem como Salomão, não houve reinado tão próspero quanto Salomão. Então, de fato, a sua missão era edificar o templo de Deus, colocar o templo em serviço, em funcionamento. E é exatamente por esse motivo que Davi ali também faz a contagem dos levitas, ele define a função específica, os horários de serviço de cada um. O objetivo ali é também evitar a negligência e o descontrole ali do povo, ou seja, imagina você servir numa estrutura tão bela quanto é o templo do Senhor. Imagina você se as coisas, o serviço, enfim, todo o ritual, tudo que é feito fosse de maneira meio que a Deus dará ali. Cada um faz o que quer, cada um faz do jeito que acha que é certo, cada um serve quando acha que é certo. Então, nós entendemos que há uma ordem e decência que é preciso, que é necessário para edificar também as coisas de Deus. E aqui Davi começa a nos ensinar isso. Ele fala, esse capítulo ele vai ser dividido em duas partes, ele vai do 1 ao 24 falar da contagem e das funções dos levitas, ele traz ali uma linha, ele traz toda uma relação de pessoas e tudo mais, e do 25 ao 32 ele fala sobre o dever dos levitas. Entrando já então pro capítulo 24, ele vai trazer também esse mesmo contexto aqui de organização, só que ele vai falar, na minha versão, por exemplo, que eu uso a NVI, deixa eu até trazer aqui para vocês, ele fala um pouco sobre a escolha, no capítulo 24, dos sacerdotes. Algumas versões vai colocar ali os mestres, outras vai colocar como os vocacionados, mas ele fala sobre os sacerdócios, sobre os sacerdotes. Então, Esdras começa a nos mostrar também que os levitas continuam em serviço do povo, que aquela tribo que foi separada, que foi escolhida por Deus para continuar edificando o sacerdócio e o serviço do templo, também tem uma parte importante agora nesse contexto. Davi estabelece, faz ali um sorteio
e eles ali com total, de forma muito imparcial, eles são escolhidos para o serviço do Senhor. Isso aqui é um grande exemplo para os nossos dias, né? Porque muitos jovens, homens e mulheres, enfim, são chamados, são escolhidos, né? Jovens que têm sim um chamado sacerdotal de servir o povo, de servir a igreja, de servir as nações, estão se perdendo em nossas igrejas por falta de investimento em pessoas, por falta de investimento nos seus propósitos, seus chamados. E quando a gente entende que o Senhor é o principal investidor, quando o Senhor ele vem sobre mim, quando ele vem sobre você, pessoas perdidas, eu não sei de fato qual que é a sua história, mas eu posso garantir que eu era uma pessoa perdida. E Deus ele vem e resgata, ele investe numa história falida, numa história que estava fadada ao fracasso, né? Eu posso garantir que a minha história, pelo menos, era uma história fadada ao fracasso, e Deus vem e investe. Deus ele coloca ali o seu precioso sangue. Jesus ele coloca o precioso sangue dele sobre a minha vida, sobre a sua vida, como um investimento, porque ele tem uma visão diferente. Ele sabe que ele sabe que cada um de nós é muito maior e muito melhor do que aquilo que está sendo proposto. Então, diante desse cenário todo, Jesus ele vem ali e investe o que ele tem de mais precioso, que foi a sua vida, que foi o seu sangue, para que a gente possa sim recomeçar. E a partir disso, a partir desse investimento precioso que ele começa a tomar o controle das nossas vidas. É com base nesse investimento que ele toma o governo, que ele preside agora a nossa história. E aí você pode ver que os seus valores mudam, as suas crenças vão mudando, você vê que os seus pensamentos vão sendo transformados, as suas atitudes são transformadas. E é baseado nisso que ele também quer continuar investindo. E ele investe em pessoas. E aí Davi nos ensina isso, o maior poder que a gente tem, talvez o que a gente possa fazer de mais precioso por alguém é investir nessas pessoas. Investir no chamado de alguém. Investir e potencializar isso. Quantas pessoas você conhece aí no seu ciclo de amigos que tem um talento muito bom, muito bonito de se ver, e infelizmente a gente não potencializa, não investe, não apoia, não incentiva? Quantas pessoas você vê que tem o dom para se comunicar, para pregar uma palavra, ou até mesmo para cantar canções, ou até mesmo um dom de amar, de servir, e às vezes a gente coloca essas pessoas para escanteio porque não são as pessoas que a gente enxerga ou reconhece padrões de potencial. Graças a Deus que o Senhor não faz isso, porque senão eu provavelmente não estaria aqui. Talvez você aí do outro lado não estaria manifestando também a glória dele. Mas nós temos que entender isso. O Senhor ele é um investidor em pessoas, ele é um investidor em chamados, um investidor em propósitos. E aí, quando a gente vem para esse contexto da palavra, a gente entende o que Deus faz com o próprio Davi. Deus investiu no seu chamado. Davi era o cara que era desprezado pela sua própria família. E Deus ele traz ali um contexto onde ele chama aquele cara. Ele dá a voz, ele dá vida para um cara que jamais seria visto. Nem dentro da sua própria casa, nem dentro dos seus próprios familiares. E aí Deus vem e fala assim, não, é aquele cara que eu escolhi. Samuel escolheria o outro irmão, talvez pela beleza, talvez pelos padrões físicos e tudo mais. A gente já sabe da história. Mas o Senhor ele é um investidor. E o investidor ele nem sempre ele olha para aquilo que está em evidência. Ele olha para aquilo que tem potencial. E há uma grande diferença. Há uma grande diferença daquilo que está exposto, daquilo que já está ali trabalhado, para aquela joia que é um diamante, como a gente diz, né? Um diamante bruto a ser lapidado, a ser trabalhado. Então eu creio que Deus ele prefere sim trabalhar com essas joias brutas, que sou eu, que é você, para que ele venha trabalhando e vai moldando e vai preparando a maneira dele, debaixo da direção dele, do jeito dele e no tempo dele. Então, quando a escolha, né, infelizmente a gente vê que muitas escolhas elas não são baseadas pelo propósito. Então a gente acaba metendo os pés na obra de Deus, metendo as mãos de uma forma que não agrada ao Senhor. A gente coloca alguém ali porque é um amigo, ou porque a gente recebe indicações e tal, e nem sempre a gente olha
com potencial, com olhos de descobridores, né? Para poder lapidar essas joias. Então que o Senhor venha nos trazer instrução, porque é o que realmente de fato está acontecendo aqui. Os critérios, né, de escolha para o ministério em nossos dias acaba sendo muitas vezes parcial, acaba sendo um pouco diferentes do que o Senhor fazia. E nesse momento aqui, Davi ele está querendo nos ensinar isso, ele está querendo nos ensinar a olhar com os olhos do Senhor para as coisas, a não buscar aquela pessoa só porque ela fala bonito, ou só porque ele canta bonito, ou só porque, sei lá, é uma pessoa que tem influência, mas de buscar de fato aqueles que têm sido levantados, aqueles que têm sido chamados, aqueles que têm se colocado em uma posição dispostos a pagar um preço para que o nome de Deus seja exaltado. Isso realmente não é algo fácil. Então nós precisamos orar e nos arrepender por essas escolhas, porque eu creio que dessa forma a gente vai ver Deus levantar homens e mulheres com um agir ali profundo, poderoso, que de fato muda as vidas na nossa geração. Então, a gente viu isso acontecendo lá atrás. Sacerdotes que falharam muito, quando eles foram colocados ali por parentescos, né? A gente viu que a linhagem ali, desde Arão, foi vindo e foi seguindo naquela família, mas que eles cometeram muitas falhas, até chegar um momento da história que Deus ele para de levantar os sacerdotes da família de Arão, ele levanta um outro homem para continuar aquela linhagem. Então que nós não sejamos essas pessoas que vão por aparências ou por reconhecimentos, mas por aqueles que de fato estão dispostos a pagar o preço aí de seguir, carregar a cruz de Cristo. Amém? Capítulo 25 então, nosso penúltimo capítulo de estudo hoje. Nós vamos ver aqui que nesse capítulo vai mostrar um Davi muito empenhado e muito focado, um Davi que continua ali diretamente envolvido naquela obra, né, daqueles que iriam ministrar continuamente no templo do Senhor. Ele levanta um tabernáculo ali onde a adoração seria o foco principal, 24 horas por dia, 7 dias na semana, a adoração jamais ia parar de acontecer. Ele escolhe aqueles que ocupariam o ministério também de profetizar ao som de harpas, é o que diz aqui. Ele diz aqui, profetizar ao som de harpas. Davi, junto com os comandantes do exército, no versículo 1, capítulo 25, separou alguns dos filhos de Asaf, Emã e Gedutum para o ministério de profetizar ao som de harpas, liras e símbolos. E aí ele traz uma linhagem, ele traz toda uma listagem do que seriam esses homens e de quais seriam ali os seus efeitos. Então, essa lista aqui, ela mostra a importância que Davi deu para tudo isso. Um homem que viveu um reino, uma posição de glória e tal. A gente sabe que o reinado dele não foi fácil, mas que o maior sonho dele, a maior preocupação dele era estabelecer uma casa para Deus. Eu tenho certeza que muitos de nós não teria essa preocupação, né? Não teria de fato essa preocupação. Então a lista ela foi estabelecida, o trabalho dele continua prosperando. Em seguida, nesse mesmo capítulo, Davi vai estabelecer as responsabilidades, né, os deveres de cada um desses homens, as tarefas, os turnos, deixando-os ali bem cientes cada um de seus deveres. A gente vê isso acontecendo também hoje nas igrejas, a gente vê os ministérios sendo levantados e as suas escalas. Então, às vezes a gente pergunta, mas poxa, mas por que tem que ser assim? Por que tem que ter, né, essa organização, esse modelo padrão e tal? Deus estabelece as direções e a gente só cumpre. Deus, na construção do seu templo, na construção da sua casa, ele permitiu que as coisas fossem assim e isso era agradável a ele. Então a gente segue exatamente buscando agradá-lo, a gente segue exatamente continuar aí buscando fazer com que ele venha que ele se agrade, né, de nós. Então esse é o modelo ideal a seguir, de sermos organizados, de sermos de buscar ali uma estrutura, de buscar fazermos sim o melhor, de buscarmos nos preparar para fazer algo para o Senhor. A gente não pode fazer de qualquer forma. Se Deus te chama para um serviço, se Deus te chama para um propósito, faça sempre o melhor. Busque melhorar, seja qual for.
Se você é um pregador, busque sempre aumentar ali o seu nível de conhecimento, para que você possa sim pregar o que Deus está querendo dizer, mas que você saiba uma boa forma de se comunicar. Se você é alguém que tem aí o dom de orar por outras vidas, busque sim se aprofundar nisso. Você tem o dom aí de adoração, de cantar, de entoar louvores, busque se especificar, busque sim aprender a tocar de uma maneira boa o seu instrumento, a sempre melhorar, ou a cantar, enfim, sei lá o que Deus te buscou, te chamou, o que Deus colocou de talentos na sua mão, busque ser sempre o melhor, busque sempre melhorar nisso, não em comparação a ninguém, não em comparação a como outra pessoa faz, mas como você faz. O que você faz hoje, amanhã você pode sim fazer muito melhor. Então, o seu parâmetro de melhorias e tudo mais é você, não é os outros, tá? Não ouse se comparar, não faça isso jamais. Mas você sabe sim que pode melhorar. E isso o Senhor se agrada. Isso o Senhor se agrada. Então, na obra de Deus, a organização é algo fundamental. Buscar se aperfeiçoar é sempre algo fundamental. E a gente vê aqui nesse capítulo que, antes de tudo ficar pronto, cada uma das pessoas envolvidas nesse processo, ela já sabia exatamente o que elas deveriam fazer, como elas deveriam fazer, quando elas deveriam fazer. Elas não esperaram que as coisas ficassem prontas para que elas se preparassem para isso. Eu vejo isso aqui com olhos muito bons, porque muitas vezes a gente espera uma estrutura estar pronta, muitas vezes a gente espera algo acontecer ou algo ser preparado para que a gente dê uma resposta. Aqui Deus está permitindo que todo o povo e exatamente o que cada um ia fazer já ficasse muito claro. Então não tem aquele lance de falar, poxa, mas e agora o que eu faço? Como eu vou fazer? Enquanto o templo estava sendo construído, enquanto o templo estava sendo preparado, esses homens, eles já sabiam como eles deveriam atuar. Eles já sabiam ali no que eles deveriam se preparar ou de qual forma eles deveriam se preparar para exercer com excelência as suas funções quando estivesse tudo preparado para isso. E o último capítulo, o capítulo 26, ele vai falar sobre os porteiros, algumas versões vão dizer sobre os atalaias, e ele termina falando também sobre os tesoureiros da casa de Deus. Nesse último capítulo, capítulo 26, Davi ele continua falando da organização das pessoas que vão trabalhar no templo do Senhor, e aqui ele vai organizar os porteiros, os encarregados da tesouraria e de algumas outras atividades. Então, a atitude de Davi aqui em separar cada uma das pessoas para as suas devidas tarefas, né, determinadas ali tarefas, mas também a disposição dessas pessoas em servirem e servirem bem, que é o que eu estava falando aqui, né? Não é servir de qualquer forma, é ser excelente. Para quem eu estou fazendo isso? Às vezes a gente pensa que está servindo a Deus, a gente pensa que está fazendo algo para Deus, e a gente vê que é muito maior, a gente vê que nesse serviço, a gente vê que ao cumprir esse propósito, o quanto ele nos abençoa. Eu vejo, por exemplo, o quanto eu sou abençoado em vir aqui todos os dias e falar um pouco da palavra. E eu vejo o quanto eu poderia até pensar que eu estou fazendo algo para Deus, ou que eu estou fazendo algo por Deus. E eu vejo o quanto eles têm feito por mim quando eu estou aqui falando da palavra. Eu vejo o quanto ele tem feito por cada um de nós, principalmente por mim, a cada palavra, a cada ministração que eu venho aqui para falar dele. E isso é igual para cada um de nós. Quando eu estou servindo, poxa, no ministério dentro da casa, ou quando eu estou adorando, ou quando eu estou fazendo alguma outra coisa, pode até parecer por um momento vir à nossa mente e falar, poxa, eu vou fazer algo ao Senhor, eu vou entregar algo a Deus, eu vou me conectar a um lugar onde Ele vai me encontrar ali. E na verdade é ao contrário. A gente entrega algo para Ele, a gente dá uma resposta para Ele em amor, porque servir a Ele é uma forma de adoração, é uma forma de amá-lo, e a gente vê que recebe em dobro, e essa conta nunca fecha. Então é uma bênção poder servir ao Senhor, é uma bênção se colocar à disposição de manifestar a glória dele. Em nossos dias atuais, as igrejas, enfim, o reino de Deus, ele tem sofrido com a falta de pessoas que de fato sirvam de coração ao Senhor, com amor, com vontade, com generosidade, com alegria,
como fizeram esses primeiros irmãos aqui. A comunhão, né, entre eles e o serviço ali que eles prestavam era algo tão poderoso, era algo tão incrível, algo tão envolvente, que os dias iam passando e mais pessoas queriam participar dessa comunhão. Mais pessoas queriam. A mensagem do Evangelho chegou até mim, chegou até você, porque pessoas vão se colocando à disposição disso. E vão se dispondo aí e sempre indo em frente, com amor, com alegria, para que essa palavra chegue às outras gerações. E hoje, infelizmente, a gente vê que muitas pessoas não entenderam esse propósito. Muitas pessoas não têm mais esse desejo, ou não têm o interesse ou a motivação correta para levar a palavra de Deus adiante, para levar esse ensino, para levar essas boas novas adiante. Então, a minha oração é que Deus continue levantando pessoas que realmente amam ao Senhor, que são sinceros no serviço do reino, de maneira que esse reino continue se expandindo e alcançando mais e mais pessoas, assim como me alcançou e tenho certeza que alcançou cada um de vocês. O Senhor, ele diz, né, que quando nós servimos, nós nos destacamos no reino. Quando nós damos essa resposta. Então, em uma cultura onde a gente vê sempre aquele estereótipo de grandeza, essa aqui acaba sendo uma contradição muito grande. Porque o Senhor mesmo diz, né, o menor é o que serve. A gente se diminui. E a gente não se diminui de uma maneira humilhante. Pelo contrário, a gente se diminui porque a gente entende que tem alguém muito maior, alguém muito melhor do que nós, que vai sim poder transformar as vidas de alguém. Os nossos testemunhos são importantes, os nossos conhecimentos são também importantes, mas é muito melhor quando o Senhor mesmo vem e manifesta a vontade dele, quando o próprio Senhor vem e manifesta as suas vontades. Então, quando nós a seguimos, o poder de Deus, ele vai diante de nós. E em nome de Jesus, eu quero terminar esse resumo, né, esse vídeo aqui, clamando a Deus para que ele venha sobre nós, sobre nossa mente, sobre o nosso coração, mudando, tirando da nossa mente e do nosso coração essa cultura de grandeza, de a gente tem que ser exaltado, de que o homem tem que ser exaltado, de que o homem tem que ser engrandecido, tem que ser reconhecido por aquilo que faz. Quando na verdade a gente não precisa disso não, a gente precisa que o Senhor seja engrandecido em nossas vidas, que o Senhor seja encontrado em nós e através de nós. Amém? Deus abençoe o dia de vocês, fiquem na paz com o amor de Cristo, me ajudem a alcançar outras vidas compartilhando essas mensagens também. Amém? Então, em nome de Jesus eu abençoo o dia de vocês fiquem na paz e com o amor de Cristo.